essa reforma universitária foi sempre muito associada com o acordo MEC-USAID, essas coisas todas. Como é que o senhor vê isso? O senhor viveu e coordenou esse processo? A reforma, ou reestruturação, como nós chamávamos, não teve nada a ver com o governo militar. Foi toda elaborada, cozinhada no Conselho Federal de Educação, por pessoal técnico. O senhor lembra alguns nomes? Ah, sim. Milton Sucupira e Valnir Chagas foram os principais. Milton Sucupira aí? Valnir Chagas, que era, vamos dizer, um trabalhador da educação. Ele era do Ceará, estava vivo há pouco tempo, Milton morreu. E ele era assim, um fanático do problema da educação, como ciência e como prática, né? Teve um papel fundamental nisso. Mas tinha mais. Tinha o padre Vasconcelos, e tinha as pessoas da área da cultura. Na época não existia Conselho de Cultura. Então, Alceu Amoroso Lima era membro do Conselho, Deolindo Chagas, da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, era presidente do Conselho, e Josué Montelo, que era da área de letras, também era do Conselho. O Conselho era de Educação e Cultura. Depois se criou o Conselho de Cultura, e aí veio o Pedro Calmon, enfim, veio um outro pessoal. Então, quando se fala em reforma de 68, a minha interpretação é que quiseram pegar uma legislação em que vamos dizer, a Revolução, os generais da Revolução tiveram alguma influência. Que é outra fase, negócio de fazer lista sextupla em vez de lista tríplice, fazer a questão dos diretórios acadêmicos, foram regulamentados por essas leis. Mas a reestruturação da universidade veio de 2 decretos-leis anteriores a 68 e que não tiveram nada a ver com o pessoal da Revolução. Duas coisas associam muito essa história da ditadura militar e a reforma. A ideia dos departamentos e a ideia da criação dos institutos como uma ideia de afastar as pessoas para que não houvesse aglutinação. Isso não tem nada a ver. Isso foi Valnir Chagas com Newton Sucupira com a Universidade de Brasília, de Anísio e de Darcy Ribeiro. Eles é que bolaram essas coisas. A questão do departamento, que eu tenho percebido que renasceu um pouco aqui na Bahia, era outra coisa também. É que nós vimos como as cátedras eram um regime monocrático. Quem mandava era o professor catedrático e está acabado. O departamento era saudado como a democratização. Em vez de ser a decisão do professor, os departamentos incluíam nas decisões os jovens professores, aqueles mais novos que tinham tido uma formação mais recente e assim por diante. Então, por isso, os departamentos que tinham uma função importantíssima, quem viveu o regime de cátedra sabe como era e viveu esse regime de departamentos, sabe que isso foi a democratização. Por que depois começou-se a criticar o departamento? Eu lhe confesso que não entendo. A não ser esse de achar de que veio do regime militar, mas que não tinha nada a ver com o regime militar. Era a democratização pós-cátedra, vamos dizer. E foi uma grande coisa, porque foi o que abriu as decisões sobre os currículos, sobre a escolha dos professores, sobre a vida das instituições, foi realmente o departamento. Agora, de repente, voltou. Eu nem tenho certeza se a departamentalização veio realmente desse período. Eu não sei, é o caso até de olhar, porque eu não tenho certeza que tivesse sido. A ideia do departamento era a liquidação da cátedra. Bom, mas houve muitas outras coisas que decorreram depois, né? Essa questão da representação estudantil, essa foi tipicamente dessa fase de 68. Bom, isso realmente, criticar-se isso corresponde a falar-se numa reforma de 68. Quando a reforma que nos importa foi a reforma de 66, com uma explicitação maior em 67. Foi difícil ser reitor nesse período conturbado da vida Ao nacional? mesmo tempo foi difícil, porque
realmente havia uma mobilização estudantil grande, mas foi muito gratificante, vamos dizer, porque aí é que veio a pós-graduação, que não existia, não era regulamentada. O parecer de Newton Sucupira, aliás, é até anterior, é de 65, que criou, regulamentou e deu impulso à pós-graduação, que eu acho que é mestrado e doutorado. Essa pós-graduação de especialização e não sei o quê, isso não é a pós-graduação que nós imaginamos. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa foi a dedicação exclusiva. E não existia nenhuma faculdade federal. São Paulo já tinha, na escola estadual. E por isso teve o desenvolvimento que teve. A pós-graduação das universidades federais começou no final, com a criação dos institutos, ou que no outro nome tem. O nome de instituto não importa. Mas com o desenvolvimento dos setores básicos do conhecimento. A dedicação exclusiva, como nós sabemos, é mais fácil na fase pré-profissional do que na fase profissional. Né? Os profissionais têm outros meios de se ocupar, de ter receita e assim por diante. Ao passo que para o pessoal dos setores básicos do conhecimento, a vida universitária é decisiva realmente. O senhor recebeu pressão direta dos militares nesse período, que foi um período muito duro, né? Foi um período muito duro, mas, primeiro, o baiano não é violento. E os que vieram para cá durante esse período não criaram assim esse terror, essa coisa. Houve, é claro, prisões, houve gente que teve de interromper os estudos, alguns tiveram de mudar de faculdade ou de universidade. Mas eu vou lhe dizer, eu abri o salão da reitoria para os debates estudantis. Quando havia choques no centro da cidade, e houve alguns, e os estudantes iam lá para a reitoria. E houve um momento, aí é que foi assim, um momento meio de choque, em que a polícia quis entrar no salão nobre da reitoria, para onde tinham ido os estudantes. E eu não permiti. Eu fui para lá e disse que não podia. Esse foi assim, talvez o momento mais dramático. E a polícia atendeu. O governador da maior parte da época era o Luiz Viana. Houve um momento em que o Navarro de Brito, que era, aliás, uma grande figura, era o secretário de Educação, desagradou lá qualquer coisa que eu até não lembro direito o que era. E aí fizeram uma reação contra o Navarro de Brito. Mas, na verdade, não se compara com outras coisas que falam das masmorras e dessas coisas. Isso aqui na Bahia existiu, mas não teve esse sentido assim de uma guerra, né? De Araguaia e de coisas desse tipo.